Boa tarde a todos. Para os que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Lorena Miranda e nós hoje temos esse encontro aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cumprimento de sentença e execução contra a Fazenda Pública. Hoje, especificamente, ficou delimitado o exame do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e iniciaremos falando sobre o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, que, na verdade, é aquela que tem as peculiaridades, já que o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, não fazer e dar coisa contra a Fazenda não tem tantas especificidades, aliás, não tem especificidade, segue o procedimento comum. E começando, então, esse tema do cumprimento de sentença e execução contra a Fazenda Pública, hoje eu resolvi trazer o material porque realmente é muito detalhezinho para a gente ir trabalhando. Nós vamos começar, na verdade, apenas relembrando essa premissa introdutória que é fundamental para todo o exame dessa temática do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que foi algo de que a gente já falou, né, no nosso encontro passado, mas apenas para recordar, né, a circunstância de a Fazenda Pública estar sujeita a um regime jurídico específico, regime jurídico esse que prevê, dentre outras regras, né, a inalienabilidade e impenhorabilidade como regra dos bens públicos. Então, como regra, os bens públicos são inalienáveis e impenhoráveis. Se nós pararmos para refletir, na verdade, todo o procedimento de cumprimento de sentença e de execução para pagamento de quantia se funda justamente na premissa inversa, né? Na premissa de que, não efetuado o pagamento voluntário, o credor irá buscar bens no patrimônio do devedor, penhorar esses bens, convertê-lo em dinheiro e, com esse dinheiro, fruto dessa alienação desses bens penhorados, quando não for, obviamente, a penhora em dinheiro ou similar, com esse dinheiro decorrente da alienação dos bens penhorados, haverá o pagamento do credor, dos credores naquela execução. Essa premissa, que é a premissa da execução e do cumprimento de sentença de pagamento de quantia, de obrigação de pagamento de quantia, não se aplica para a Fazenda Pública, justamente por conta do seu regime jurídico peculiar. Então, nós já partimos da necessidade de construção de um procedimento especial para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, já que a gente não tem como usar o Instituto da Penhora. Ao lado disso, uma outra característica também inerente aos entes públicos vai moldar esse procedimento especial. Não basta livrar de penhora os bens da Fazenda Pública. É preciso que a gente lembre também que os entes públicos estão vinculados, por força da Constituição, ao respeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Então, mesmo na hora de se efetivar o pagamento desses créditos, né, dos débitos da Fazenda, é preciso que se observem esses princípios. A Fazenda não pode escolher a quem paga, pagar na ordem que quiser, do jeito que quiser. Então, é preciso que a gente respeite essas duas premissas introdutórias, tanto o regime jurídico de inalienabilidade e impenhorabilidade, como também a necessidade de observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade, e com isso, com base nessas premissas introdutórias, o procedimento especial de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é moldado. Hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar especificamente o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no que diz respeito às obrigações de pagamento de quantia certa. Este procedimento está regrado nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, e o artigo 534 apresenta o momento de deflagração do procedimento. Então, o procedimento é deflagrado nos termos do artigo 534, com a apresentação, né, do
pedido de cumprimento pelo exequente, lembrando que cumprimento de obrigação de pagar quantia certa não pode ser deflagrado de ofício pelo juiz, né? Há exceções no seu trabalho, etc., mas como regra, isso não acontece. E o exequente, ele deve apresentar demonstrativo, diz aí, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Então, é preciso que, já no momento de se deflagrar o cumprimento, se apresente esse demonstrativo. E observem que o artigo 534 estabelece uma série de requisitos, uma série de elementos que devem constar desse demonstrativo. Muitas vezes a gente não observa todos esses elementos presentes nos demonstrativos apresentados na prática, né? Então, o nome completo e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no CNPJ, o número de inscrição do CNPJ ou do CPF, a depender de se tratar de pessoa jurídica ou física. Vejam que muitas vezes a gente chega no momento mais avançado do processo, até na fase de pagamento, e às vezes a gente não tem esse dado no processo. Por incrível que pareça, a gente não tem, às vezes, o número do CPF do exequente. Índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e respectivas taxas, termo inicial e termo final dos juros e da correção monetária utilizados, periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, que é mais difícil, né? E especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Eu diria, inclusive, que esse último item é o item que mais falta nas planilhas de cálculo apresentadas nos cumprimentos contra a Fazenda Pública. Porque, por exemplo, se se trata de uma cobrança de uma dívida de natureza alimentar, há a necessidade, por exemplo, de especificação dos descontos legais, né? Então, ver se é o caso de desconto para pagamento de previdência, se é o caso de desconto para pagamento de imposto de renda. E esses descontos, muitas vezes, não constam dos cálculos apresentados. Então, há, com frequência, a apresentação de cálculos nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda, em que nós não observamos esse tópico, esse item 6, cumprido na planilha de cálculo. Lembrando que, se for o caso de execução proposta por uma pluralidade de exequentes, cada exequente deve apresentar a sua própria planilha de cálculos, né? Então, é preciso que haja uma planilha para cada exequente. E existem determinadas situações em que observamos uma quantidade muito grande de exequentes no mesmo processo. E na fase de cumprimento de sentença também pode haver a aplicação do artigo que limita o litisconsórcio. Então, antigamente, a limitação do litisconsórcio pelo Código de Processo Civil de 73 se dava no processo de conhecimento, né? Antes de contestar, o réu requeria a limitação do litisconsórcio com interrupção do prazo de defesa, etc. Mas agora, há previsão de possibilidade dessa limitação não acontecer na fase de conhecimento, mas acontecer na fase de cumprimento de sentença. Porque pode ser que na fase de conhecimento não haja nenhum prejuízo ao contraditório, o que a gente está discutindo ali é, por exemplo, questão de direito. Então, a prova é documental, não há maior complexidade para se discutir isso. Mas na fase de cumprimento pode ser que essa quantidade de litisconsortes gere problemas, né? Imagine você receber um processo com 500 cálculos para em 30 dias, né? Apresentar a impugnação. É complicado. Então, pode haver limitação de litisconsórcio na fase de cumprimento de sentença. Isso pode ser requerido, inclusive, pela Fazenda. Separar. E também, justamente por conta de estarmos diante desse procedimento especial, que tem como premissa a impenhorabilidade e a inalienabilidade dos bens públicos, e que tem como premissa também a impessoalidade e o respeito à isonomia, a Fazenda Pública não se aplica aquela multa de 10% incidente em caso de não pagamento voluntário. Então, aquela multa prevista no cumprimento de
de sentença de uma forma geral do artigo 523, parágrafo 1º, não se aplica à fazenda pública. Até porque há uma discussão enorme sobre a possibilidade de pagamento voluntário, eu vou falar disso um pouco mais adiante, de pagamento voluntário pela fazenda pública. Será que a fazenda pública intimada pode efetuar esse pagamento voluntariamente? Ou demandaria necessidade sempre de ou expedição de precatório, ou de RPV, né? Então, há esse debate. Mas, justamente por conta dessa premissa, não se aplica à fazenda pública a multa de 10% prevista no artigo 523, parágrafo 1º. Essa é uma regra expressa lá no artigo 534, parágrafo 2º, que afasta essa aplicação à fazenda da multa. Então, é mais uma especificidade desse procedimento. Eu não sei se vai dar para ler aí, porque ficou um pouquinho pequenininha. Não dá para ler? Ótimo. Aqui, como fui da menor, eu vou pegar daqui. Eu trouxe essa questão, na verdade, ainda relacionada a essa primeira etapa do cumprimento, que é a etapa da apresentação do pedido de cumprimento com a planilha de cálculos, porque é uma situação comumente vista lá na Procuradoria. Encerrada a fase de conhecimento, com o trânsito em julgado da decisão que vai ser objeto do cumprimento, a parte credora não dispõe de elementos, de documentos necessários para a elaboração dos cálculos. Então, ela não tem, por exemplo, os contra-cheques da época, ela não tem os dados necessários para coletar os valores, as bases de cálculo que serão utilizadas nesse cálculo do cumprimento. E aí vem a pergunta que eu coloquei aí para os senhores. Quando a fazenda pública demora de fornecer a documentação necessária à elaboração dos cálculos de liquidação, como se conta o prazo prescricional da execução? Porque é comum acontecer o seguinte: a parte contrária simplesmente peticiona requerendo que a fazenda apresente os contra-cheques, inclusive sob pena de multa e etc. A fazenda, em alguns casos, é intimada anos depois, ou ela é intimada e demora de apresentar esses documentos. Enfim, há um lapso temporal entre o trânsito em julgado e a apresentação desses documentos pela fazenda. A pergunta é se, nesse caso, nesse interregno de tempo, estaria ou não em curso a prescrição da pretensão executiva. Porque o Supremo Tribunal Federal tem o enunciado sumular 150, que afirma que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Então, se havia um prazo de 5 anos para a propositura da demanda de conhecimento, transitado em julgado o acórdão ou a sentença proferida naquele processo de conhecimento, inicia-se, então, o prazo da prescrição da pretensão executiva. Mas, nesse caso em que, entre aspas, o cumprimento de sentença estaria obstado porque a fazenda estaria demorando de apresentar esses documentos, será que essa prescrição corre nesse interregno? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. O prazo prescricional está correndo nesse período e muitos advogados, muitas vezes, não se dão conta disso. Existe um precedente firmado no tema 880 do STJ, é um recurso especial repetitivo, que diz o seguinte: isso desde o CPC de 73, tá? A partir da vigência da Lei 10.444 de 2002, que incluiu o parágrafo 1º ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei 11.232 de 2005, pelo artigo 475b, parágrafos 1º e 2º, todos do CPC de 73, e aí eu coloquei em verde aí para vocês a informação, é o artigo 524, parágrafo 5º do atual Código, não é mais imprescindível para acertamento da conta exequenda a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC de 73, a demora, independentemente de seu motivo, para a juntada das fichas financeiras e outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda
que, sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório nos termos da súmula 150 do STF. Tá? Então, é o RESP 1336026. Houve uma modulação dessa decisão nos seguintes termos. Para os processos, né, para aqueles pedidos que foram formulados, pedidos de apresentação de documento, etc., formulados sob a égide do CPC de 73, essa prescrição vai começar a correr, o que é uma boa notícia, a partir de 30 de junho de 2017. Então, foi uma modulação dos efeitos desse repetitivo. Se há um processo em que se solicitou essa documentação ao ente público, sob a vigência do CPC de 73, essa documentação demorou, etc., a partir de 30 de junho de 2017, o prazo prescricional está correndo. Vejam que essa modulação vale para as decisões que transitarem em julgado até a véspera da entrada em vigor do novo Código. Então, se a decisão no processo transitou em julgado ainda sob a vigência do CPC de 73, vale essa regra aqui. Então, a partir de 30 de junho de 2017, então nós estamos aí já com 2 anos, né? 2 anos quase de prescrição corridos. E eu trouxe essa observação porque, na verdade, é comum se observar simplesmente a parte faz o pleito, apresenta o pedido de juntada pelo ente público da documentação necessária à elaboração dos cálculos e o processo fica lá. Então, o prazo prescricional está correndo. Porque esse dispositivo a que se refere a tese do repetitivo, e que foi inclusive reproduzido no novo código, afirma que se a documentação não for apresentada no prazo estabelecido pelo juiz, se a documentação não for apresentada, a parte executada será intimada a cumprir a decisão pelos cálculos apresentados pela parte exequente, que vai adotar um método. Olha, tomei por base um outro servidor que tinha um contra-cheque parecido com o meu, o critério que ele estabelecer, ele vai apresentar os cálculos e aí caberá à Fazenda se defender, né? Porque ela foi omissa ao não apresentar essa documentação. Então, essa é uma das questões concernentes a esse ponto. Pois bem, apresentada essa documentação, né, apresentado o requerimento de cumprimento de sentença, devidamente acompanhado dessas planilhas, a Fazenda Pública será, então, intimada na pessoa do seu representante judicial, a intimação, lógico, pessoal, né, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no prazo de 30 dias, querendo, e nos próprios autos, impugnar a execução. Então, aquele regramento do CPC de 73, de embargos à execução, de necessidade de se deflagrar uma execução autônoma contra a Fazenda, foi superado. E, no cumprimento de sentença, a Fazenda é intimada para impugnar, querendo, a execução no prazo de 30 dias. O artigo 535 estabelece o rol de matérias passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda. Então, é um rol semelhante àquele, salvo engano, do 525, se eu não me engano, e traz, claro, as matérias passíveis de alegação, já que estamos diante de uma execução fundada em título judicial. Então, não vamos ter aquela abertura de matérias para impugnar que a gente tem na execução fundada em título extrajudicial. Aqui as matérias são limitadas. Então, o 535 estabelece quais são as matérias que a Fazenda pode arguir na sua impugnação. Falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, e aqui, inclusive, aquela hipótese de formação da coisa julgada inconstitucional, né? Então, a coisa julgada que se contrapõe ao precedente posteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, e eu coloquei aí para vocês a necessidade de indicação do valor que a Fazenda entende devido, porque essa era uma discussão antiga, se a Fazenda poderia impugnar ou não a execução, sem indicar o valor que considera devido, isso não é mais
possível, essa discussão já está superada, inclusive por conta do 535, parágrafo 2º do CPC, que expressamente diz que a Fazenda precisa indicar o valor que entende devido. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer outra causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, né? Porque as matérias anteriores, obviamente, ficaram colhidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, essas são as matérias que a Fazenda Pública pode alegar na sua impugnação. No procedimento que nós estamos examinando, portanto, após a apresentação, nós temos a intimação da Fazenda para querendo apresentar a sua impugnação à execução. E aí vem aquela pergunta, que eu já tinha até antecipado para os senhores, quanto à possibilidade de pagamento voluntário do débito. Porque no cumprimento de sentença comum, a parte é intimada para querendo efetuar o pagamento, inclusive se ela não efetua o pagamento no prazo de 15 dias, há aquele acréscimo de multa de 10%, né, sobre o valor, que a gente já viu que não se aplica à Fazenda. E, em seguida, a parte pode impugnar o cumprimento de sentença, etc. Aqui a gente já viu que o 535 já prevê intimação da Fazenda para impugnar, querendo. Não se fala em pagamento. E aí vem aquela questão. Será que a Fazenda pode realizar o pagamento voluntário do débito? Será que ela tem essa possibilidade, essa faculdade? O artigo 526 é o dispositivo do CPC que apresenta essa possibilidade genérica, né, não voltada à Fazenda, mas genérica, de pagamento voluntário, inclusive antes de deflagrado o cumprimento de sentença, 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, ou seja, antes mesmo daquela fase lá do 535, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Aí vem a discussão, né? Se a Fazenda poderia se valer desse artigo 526, se ela poderia simplesmente efetuar esse pagamento voluntário. O entendimento geral é pela impossibilidade, porque esse pagamento voluntário violaria a ordem, né, de pagamento por precatório, que é a forma de pagamento padrão, digamos assim, para os débitos de valores mais altos, né, não inseridos num limite que a gente vai ver daqui a pouco para pagamento por requisição de pequeno valor. Então, os débitos considerados não de pequeno valor são pagos por precatório. E simplesmente, se a Fazenda comparecesse em juízo para efetuar o pagamento de um determinado débito seu, ela estaria violando a ordem cronológica de pagamento dos precatórios, preterindo os credores que constam dessa ordem. Então, o entendimento geral é esse. Olha, não é possível porque isso violaria a ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Eu, na verdade, teria duas observações a fazer sobre esse entendimento. A primeira é a seguinte. Me parece que esse 526 pode, inclusive, ser uma base, eu defendo isso, ser uma base para um negócio jurídico processual a ser celebrado entre a Fazenda e a parte contrária, no sentido de inversão da fase inicial do cumprimento, para que, ao invés da parte contrária apresentar os cálculos e esses cálculos serem impugnados pela Fazenda, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento, se conferir um prazo, que vai ser contratualmente fixado pelas partes, um prazo para que a Fazenda apresente os cálculos. Porque a Fazenda apresentando os cálculos, se a parte contrária concordar com esses cálculos, não haverá impugnação. Isso é bom para ambas as partes. Para a Fazenda, porque ela ganha um tempo para elaborar os cálculos, né? Ao invés de ter apenas 30 dias para simplesmente impugnar cálculos já apresentados, ela apresenta os cálculos, faz as pesquisas necessárias para verificar bases de cálculo, tudo direitinho. E é bom para outra parte, porque, a priori, a Fazenda fará um trabalho sério e, de qualquer forma, se a outra parte não concordar, vai impugnar
aqueles cálculos apresentados pela Fazenda e apresentará seus próprios cálculos para fins de execução. Então, me parece que essa parte de possibilidade de a Fazenda se antecipar apresentando a memória de cálculos é plenamente viável, que se utiliza, inclusive, com a celebração de negócio jurídico processual para a inversão dessa fase. Mas o pagamento em si, o que se diz é isso, né, que não seria possível porque violaria a ordem cronológica de pagamento no precatório. Mas aí vem a pergunta, existem determinados valores, mais adiante eu vou tratar especificamente desses limites e etc., como é que funciona isso, mas existe um valor, um limite, dentro do qual a Fazenda está dispensada de pagar via precatório, ou seja, não há expedição de precatório, há expedição da chamada requisição de pequeno valor, RPV. Nesses casos de pagamento por RPV, será que a Fazenda pode realizar o pagamento voluntário, já que não há precatório, não há fila, etc.? Eu já até mencionei aqui no nosso encontro passado que existe uma obra excelente sobre a Fazenda Pública em Juízo, obra referência, que é de professor Leonardo Carneiro da Cunha. E ele, inclusive, defende essa possibilidade de pagamento voluntário em casos de valores dentro do limite da requisição de pequeno valor. E interessante é o seguinte, a tese 291 do STJ, dos RESP repetitivos do STJ, foi revista recentissimamente. O acórdão foi publicado em 2 de abril desse ano. E o entendimento constante dessa tese foi modificado. Olha qual é o atual entendimento. Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a data da requisição ou do precatório. Ora, se nós estamos tratando de incidência de juros de mora, nós sabemos que existe um prazo para pagamento, nós vamos falar disso mais adiante, mas existe um prazo legal para pagamento de RPV, existe um prazo constitucional para pagamento de precatório, e o STJ está na linha de que incidem juros de mora. Ora, os cálculos foram realizados hoje. Se a Fazenda não paga hoje, porque ainda vai haver a expedição da requisição de pequeno valor, etc., mas ela está sofrendo a incidência de juros de mora, o entendimento é de que ela está em mora. Se ela está em mora, é porque ela poderia não estar em mora. E se ela poderia não estar em mora, é porque ela poderia ter pagado. Então, se nós estamos imputando o pagamento de juros de mora a um devedor, é porque ele não pagou, podendo ter pago. Ora, se ele está falando da incidência de juros de mora num momento anterior ao prazo de pagamento de RPV, em tese, esse precedente do STJ poderia reabrir essa discussão quanto à possibilidade de pagamento voluntário, pelo menos quanto aos valores sujeitos a RPV. Na prática, por exemplo, na realidade do Estado da Bahia, esse pagamento voluntário não acontece. O pagamento acontece após a expedição da requisição de pequeno valor. E eu vou explicar daqui a pouquinho esse procedimento. Pois bem, então, nós vimos o primeiro extremo do procedimento especial, que é justamente a impossibilidade de penhora dos bens da Fazenda Pública. É o primeiro lado em que esse procedimento é específico. Aí a Fazenda Pública impugna. Temos o procedimento de tramitação da impugnação, que não tem nenhuma especificidade, então a parte contrária é intimada para se manifestar sobre essa impugnação. Haverá uma instrução, se for o caso, pode haver perícia, etc. Depois haverá decisão, enfim. Mas esse pedaço do procedimento não guarda nenhuma especificidade que o diferencie do cumprimento de sentença de uma forma geral. A especificidade do procedimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública existe, na verdade, basicamente nas extremidades do procedimento. No início, com a impossibilidade de penhora, e no final, com a forma de pagamento. Então, depois que a impugnação foi processada, foi rejeitada, ou se não houver impugnação, aí nós vamos partir para a fase do pagamento.
E essa fase do pagamento é específica no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O pagamento é feito por precatório ou por requisição de pequeno valor. Então, quando acaba tudo, o dinheiro não vem para o processo imediatamente, ele é pago ou por precatório ou por requisição de pequeno valor. E esse precatório ou essa requisição de pequeno valor é expedida, ou no caso precatório expedido, após a rejeição da impugnação ou na hipótese de não haver impugnação. Então, é preciso que essa fase de cumprimento de sentença, quanto a ela, não exista mais nenhuma pendência, nenhuma discussão quanto, por exemplo, a valor, quanto à liquidez da dívida, quanto à legitimidade, enfim. É preciso que já tenha sido superada qualquer discussão quanto a esse débito para que se espeça o precatório ou a RPV. Então, pagamento por precatório ou RPV após a rejeição da impugnação ou no caso de sua não apresentação. E aí muito se discute porque quando se vai para o cumprimento de sentença no procedimento normal, né, ou seja, não o procedimento especial da Fazenda, a impugnação por si só não tem efeito suspensivo, né? Então, o simples fato de se impugnar o cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença tradicional, essa impugnação não é dotada por si só de efeito suspensivo. É preciso que, se for o caso, a parte requeira essa atribuição de efeito suspensivo, o que demandará, claro, o preenchimento dos requisitos legais. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a impugnação apresentada é dotada de efeito suspensivo. Essa interpretação é uma interpretação que se extrai a partir da Constituição Federal e a partir do Código de Processo Civil. Por que da Constituição Federal? Porque o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, diz o seguinte. O artigo 100, como os senhores sabem, é o artigo que cuida do pagamento feito pelas fazendas nos processos, né, decorrentes de sentenças transitadas em julgado. É feito por meio de precatório. O parágrafo 5º diz: é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatório, E aí a discussão poderia até acontecer, mas essa referência a trânsito em julgado não seria uma referência ao trânsito em julgado da fase de conhecimento? O entendimento é de que não, justamente porque essa inclusão em orçamento pressupõe certeza quanto ao valor dessa dívida, né? E muitas vezes na fase quanto à certeza, liquidez, exigibilidade, etc. E isso só vai acontecer depois da impugnação à execução, depois do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Vejam que o 535, parágrafo 3º, inciso 1º do CPC, também esclarece: não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expediciar por intermédio do presidente do tribunal competente precatório em favor do exequente. Ou seja, não é possível se considerar a ausência de efeito suspensivo por conta disso. Por quê? A expedição do precatório pressupõe que não exista mais discussão quanto àquele crédito que está sendo cobrado pelo exequente. Então, por isso que se diz que a impugnação à execução apresentada pela Fazenda é dotada de efeito suspensivo. Esse é um entendimento pacífico, inclusive no CNJ, quando o CNJ elenca os documentos necessários para a expedição do precatório, ele fala do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, é preciso que haja esse encerramento da discussão na fase de cumprimento de sentença para que se chegue efetivamente à parte de pagamento. Vou falar mais adiante da hipótese de haver parcela em controvérsia, etc. Aí é uma situação um pouco diferente, mas essa aqui é a regra geral. Quanto a honorários de sucumbência no cumprimento da sentença contra a Fazenda, o artigo 85, parágrafo 7º, isenta a Fazenda do pagamento de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença contra ela deflagrado, né, que enseje expedição de precatório.
desde que não tenha sido impugnada. Então, se a fazenda é intimada de um cumprimento de sentença e não impugna esse cumprimento de sentença, verifica lá que não tem nenhuma daquelas matérias do 535 para promover a impugnação, não impugna o cumprimento de sentença, não haverá a fixação de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença. Observem que o artigo 85, parágrafo 7º, fala de cumprimento de sentença contra a fazenda que enseje expedição de precatório. E aí, a gente renova aquela discussão sobre a possibilidade de pagamento voluntário. Porque o artigo 85, parágrafo 7º, parte de que premissa? Da premissa de que, olha, se a fazenda quiser pagar, ela não vai poder fazer isso. Ela vai ter que esperar que seja deflagrado o cumprimento de sentença, que ela seja intimada para impugnar. O que ela pode fazer, caso ela entenda que é justa aquele pedido de cumprimento, que é justo o pedido de cumprimento, é não impugnar o pedido de cumprimento. Então, ela não deu causa àquele processo, porque o precatório só pode ser expedido assim. Não há outra forma de se expedir o precatório senão deflagrando esse cumprimento. Logo, ausente essa causalidade, não se vai condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência. Mas aí vem a discussão de novo com relação à requisição de pequeno valor. E no caso de débito sujeito ao pagamento por RPV, ou seja, um débito que dispensa a expedição de precatório. Nesse caso, haveria ou não a possibilidade de condenação da Fazenda no pagamento de honorários, no cumprimento de sentença, ainda que ela não impugne o cumprimento? Existe uma discussão grande quanto a isso. Há um entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de condenação da Fazenda nesse caso, ou seja, se o débito for no valor da RPV. E, inclusive, num debate de que eu participava junto com membros da Advocacia Federal, na Advocacia Federal eu consegui compreender por que é que esse pensamento é tranquilo, comum. Por quê? Porque na esfera federal o que acontece é o seguinte, pelo que me explicaram. A União desloca uma verba para o tribunal, para que o tribunal efetue o pagamento das RPVs. Então, houve a deflagração do cumprimento. Não houve impugnação, por exemplo. Aquele pagamento já é efetuado, imediatamente o dinheiro já está lá à disposição do tribunal para efetuar esses pagamentos dessas RPVs. Aqui no estado da Bahia, o procedimento é diferente. Porque quem efetua o pagamento das RPVs é a Secretaria da Fazenda. Então, não há deslocamento de verba do Executivo para o Judiciário. Olha, guarde aí, isso aí é o caixinha das RPVs. Quando as RPVs forem chegando, vocês vão pagando. Aqui não. Aqui a Fazenda recebe, a Secretaria da Fazenda recebe, e a Secretaria da Fazenda é que efetua o pagamento. Então, essa verba está no Executivo, sai do Executivo direto para pagamento dessa RPV. E me parece que, embora não se trate de precatório, a lógica é parecida, né? Para que a Secretaria da Fazenda efetue o pagamento, é preciso que haja esse encaminhamento da RPV para que o pagamento seja feito. Mas, enfim, é uma questão que se está discutindo aí com uma tendência de se opinar pela possibilidade de condenação em honorários no caso de RPV, já que o Código foi tão expresso ao falar de precatório. Segue uma linha lógica, inclusive, de quem entende que é possível o pagamento voluntário pela Fazenda se for um valor no limite de RPV. Mas, particularmente, não concordo com esse posicionamento, não. Me parece que esse dispositivo, embora só se refira a precatório, a lógica dele também seria aplicável às requisições de pequeno valor. Vamos aguardar para ver o que a jurisprudência vai definir. Bom, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública pode ser liminarmente rejeitada nessas 3 hipóteses previstas. Nesses casos, ela sequer será processada, né? Quando ela for intempestiva,
quando ela fugir do rol de matérias do 535, porque aquele rol é taxativo, então a Fazenda não pode alegar na sua impugnação o que ela bem entender, ela precisa observar esse rol do artigo 535. E também haverá rejeição liminar da impugnação quando a Fazenda alegar excesso de execução sem apresentar, sem indicar o valor tido como correto, né? Sem que ela indique o valor tido como correto. Essas são as 3 situações em que pode haver a rejeição liminar da impugnação. Então, nesses casos, a impugnação não é processada. Pois bem, então nós chegamos ao ponto em que tudo que tinha que ser debatido no cumprimento de sentença foi debatido, ou a Fazenda não impugnou, precluiu o seu prazo de impugnação, ou a Fazenda impugnou e isso foi, a parte contrária foi ouvida, houve a instrução se necessário, foi proferida a sentença, enfim. Todas essas questões já foram superadas e nós chegamos ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação da Fazenda. Então, chegamos à fase de pagamento, que é a fase, como eu falei, que realmente merece uma atenção especial dentro do procedimento, porque a fase é o que ele se diferencia do procedimento de cumprimento comum. Então, nós vamos... Dá para ver aí? É porque quando a gente está fazendo, a gente às vezes não tem a noção do tamanho, ali já está pequeno. Então, nós chegamos, portanto, à fase de pagamento. E, como eu dizia, por força da regra constitucional do artigo 100, o pagamento dos débitos da Fazenda Pública, inseridos em decisões transitadas em julgado, é feito por precatório. Isso desde a Constituição de 46, justamente para preservar o respeito àqueles princípios a que eu já me referi, isonomia e impessoalidade, né, para que exista um procedimento objetivo de pagamento, evitando preferências, né, ou retaliações, ou seja, que, de alguma forma, o administrador deixe de pagar aquela dívida que já foi constituída há mais tempo e pague uma mais nova, né? Enfim, para objetivar e respeitar esses princípios da isonomia e da impessoalidade. Exato. Então, nós temos o precatório. O precatório é uma requisição ou uma ordem, né, de pagamento, né? Uma ordem judicial de pagamento. Ele é formado inicialmente, né, pelo juízo onde tramita o cumprimento de sentença. Então, o juízo vai extrair daquele processo as cópias das principais peças. Deixa eu ver só se está aqui. Eu vou dar uma adiantada, depois eu volto para esse. Para vocês terem uma ideia, aí está o documento do Tribunal de Justiça com o checklist para a formação do precatório. Então, é preciso que os juízes, ao elaborar o precatório, observem se todos esses documentos estão sendo juntados. Então, nós temos aí... deixa eu ver só se eu consigo ler aqui. Não dá não, aqui é impossível. Mas, em suma, né? Petição inicial do processo, as principais decisões, procuração para os advogados, certidão de trânsito em julgado da fase de conhecimento, se houver impugnação, a impugnação, decisão da impugnação, trânsito em julgado, enfim. É preciso que ele forme um dossiezinho com essas principais peças, e esse dossiê vai acompanhar o ofício que é encaminhado pelo juízo da execução, o juízo onde se processa o cumprimento de sentença, para o presidente do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Federal, se for o caso, ao qual ele se vincula. Então, esse precatório é encaminhado para a presidência do tribunal, ao qual está vinculado o juízo da execução. E é preciso, isso é fundamental, que, além dele juntar todas essas peças, que no ofício se especifique qual é a natureza desse precatório, a natureza da dívida
objeto desse precatório. Então, essa dívida é uma dívida de natureza alimentar ou não? É preciso que se faça essa diferenciação, se a dívida é alimentar ou se ela é uma dívida comum, que é considerada as não alimentares, né? Peraí, voltando. Então, a formação do precatório, com cópias das principais peças do processo originário, menção à natureza do crédito. E isso é interessante. O juízo de primeiro grau organiza o precatório todo, né, apresenta as cópias todas, mas quando esse ofício com essas cópias chega ao tribunal e é recebido pelo tribunal, é nesse momento que o precatório entra na fila. Porque, para pagamento do precatório, forma-se uma fila por ordem de chegada desses requisitórios, exatamente, desses processos. Então, quando o presidente recebe o ofício, o precatório entra na fila. E aqui a importância de se saber qual é a natureza do precatório, porque existe uma fila de precatórios alimentares e uma fila de precatórios comuns, ou não alimentares. Então, é preciso saber para ver em que fila se vai enquadrar aquele precatório. Essa requisição, o precatório, nessa ordem de pagamento, determina que o ente público inclua no seu orçamento verba para pagamento daquele precatório. Então, sai o ofício do juízo da execução, vai ao presidente do tribunal. O presidente do tribunal, então, recebe, inclui na fila com a autuação do precatório, gera um processozinho administrativo e encaminha a requisição ao ente público, com a determinação de que aquele valor seja incluído em orçamento para pagamento. E o precatório é pago, essa liquidação é feita com um depósito bancário à disposição da presidência do tribunal. Então, o precatório não é pago diretamente pelo ente público. Não é o ente público, isso é importante, não é o ente público que chega lá e paga o precatório. Ele deposita valor à disposição da presidência do tribunal. Claro que entre o momento em que o precatório é expedido e o momento em que o precatório é pago, há todo um tempo, né? A gente vai daqui a pouco ver os prazos para pagamento e muitas vezes, por questões inclusive orçamentárias, esse prazo é extrapolado, infelizmente, né? O presidente do tribunal recebe essa documentação para a formação do precatório, mas é importante destacar que o precatório é um processo considerado um processo administrativo. Então, a atuação do presidente do tribunal no precatório é uma atuação administrativa, não é uma atuação jurisdicional. Por isso, questões que surjam quanto ao débito, discussões quanto ao débito, são travadas junto ao juízo da execução e não junto ao presidente. Por exemplo, vamos imaginar que o precatório tenha sido expedido no momento errado, porque não houve ainda o trânsito em julgado. Isso vai ser discutido não junto ao presidente do tribunal, mas junto ao juízo da execução, tá? Porque as decisões são tomadas pelo juízo da execução. A atividade do tribunal, do presidente do tribunal, é uma atividade administrativa. Por isso, inclusive, que existe um enunciado sumular do STF, que é o enunciado 733, afirmando que não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no processamento de precatórios. Então, eventuais decisões proferidas pelo tribunal no processamento de precatórios não são impugnáveis por recurso extraordinário, justamente porque não são decisões jurisdicionais, são decisões de cunho administrativo. Esses slides vão ficar aqui. Então, se vocês quiserem, depois podem pedir para disponibilizar, tá? Se vocês... Pronto, está no computador, inclusive. Pois bem, então eu mostrei para vocês ali aquele rolzinho, né? E quanto à natureza do crédito objeto do precatório, nós falamos, né? É preciso que se defina se aquele crédito que está sendo cobrado é alimentar ou é comum, porque a depender da sua natureza, haverá a inclusão em uma fila específica. O artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, estabelece o que é considerado
como débito de natureza alimentar. Então, o parágrafo 1º afirma que os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, isso sempre é batido, né? E serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, vejam que o artigo 100, parágrafo 1º, estabelece o que são precatórios alimentares. Aí começou a haver uma discussão sobre se esse rol seria taxativo ou não. Ou seja, só é considerado precatório alimentar o que está no artigo 100, parágrafo 1º, e o STF, em um precedente que eu coloquei ali para vocês, o RE 470-407, nos conduz à conclusão negativa, ou seja, de que esse rol não é taxativo. Por quê? Porque observem que nesse rol não está contemplada a verba honorária. Os honorários não constam aí do 100, parágrafo 1º. E nesse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal expressamente apontou que os honorários são verba alimentar, são considerados verba alimentar e, portanto, ingressam aí no precatório alimentar. Isso é interessante, inclusive, pelo seguinte, observe. Num determinado processo em que a parte obteve uma indenização por dano moral, por exemplo, em face da Fazenda Pública, uma indenização, sei lá, de R$100 mil por dano moral. A verba cobrada pela parte, o precatório que vai ser expedido nesse processo, vai ser um precatório comum, porque essa verba, indenização por dano moral, não é uma verba alimentar. Mas os honorários do advogado, fixados nesse mesmo processo, serão verba alimentar. Então, se nós tivéssemos, provavelmente o advogado, não, a depender do valor, se os honorários forem de 20%, ele recebe por precatório. Mas, digamos, se o valor estiver acima do limite de RPV, ele vai receber por precatório. O precatório dele entra na fila de precatório alimentar, do advogado, e o do cliente entra na fila de precatório comum. Então, o advogado vai receber antes do cliente. Porque o precatório alimentar tem preferência sobre... Isso gera, imagina, né? O cliente entender por que o advogado recebeu antes dele o pagamento. E se o valor do advogado estiver abaixo do limite de RPV, o cliente entra na fila de precatório e ele recebe por RPV. Porque são credores diferentes. Então, a verba honorária não fica dentro do precatório comum. Ela é destacada como uma verba específica paga diretamente ao advogado. Então, esse é o precatório alimentar. E o precatório comum é um conceito, por exclusão, todo precatório que não é alimentar é incluído na categoria de precatório comum. A gente chama de comum, de patrimonial, enfim. São precatórios não alimentares. Expedido o precatório e incluído o precatório, né, na fila, é preciso que a gente observe quando foi que esse precatório foi inscrito. Quando ele foi recebido lá pelo tribunal e inscrito na fila, né? Porque isso vai ser importante para se definir quando é que esse precatório vai ser pago. Então, a Constituição estabelece que precatórios inscritos até 1º de julho de um determinado ano devem constar no orçamento do ano seguinte, para pagamento até 31 de dezembro do ano subsequente. Então, precatórios inscritos agora até 1º de julho de 2019 serão inseridos no orçamento de 2020 para pagamento. Se esse precatório foi inscrito após 1º de julho de 2019, ele será inserido no orçamento para pagamento no segundo exercício subsequente, ou seja, ele não vai ser mais pago em 2020. Ele é inscrito para pagamento em 2021 até 31 de dezembro de 2021. Então, os prazos são até 1º de julho, o prazo de pagamento é até 31 de dezembro do ano seguinte. Depois de 1º de julho, 31 de dezembro do segundo ano subsequente, né, 2 anos depois. Então, essas são regras
2 de julho, 2 de julho é feriado, mas 3 de julho já era. 3 de julho já vai para o ano seguinte. Imagine o desespero, né, nesse período chegando. Existe uma regra específica estabelecida pela Emenda Constitucional 94 de 2016 para precatórios de alto valor. Porque o que acontece? Às vezes você tem diversos precatórios. E, claro que existe um limite orçamentário para isso. Pode ser que o orçamento, você pode incluir tudo, mas pode ser que o orçamento não dê para pagar todos. Mas você inclui e tem lá um precatório de valor altíssimo que acaba travando porque ele está ali na fila, né? Ele acaba travando, às vezes, o pagamento dos outros, porque ele é muito alto e acaba atrapalhando, né, o pagamento dos demais, dos de baixo. E esse problema é um problema que acontece no país todo, né? Não é, acontece aqui, acontece em São Paulo, enfim. Então, a Emenda 94 estabeleceu, no artigo 100, parágrafo 20 da Constituição, uma regra específica para pagamento de precatórios de alto valor. Então, o dispositivo diz o seguinte: caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, ou seja, para aquele ano orçamentário, só aquele precatório equivale a mais de 15% do volume total de precatórios. Imagine o tamanho do valor dessa dívida, né? Qual é a solução? Quando a gente tem um precatório grande, de um montante grande desse. A Constituição diz: 15% do valor deste precatório de valor alto serão pagos até o final do exercício seguinte. Beleza, então 15% você já recebe. E o restante em parcelas iguais nos 5 anos subsequentes. Então, vamos parcelar esse precatório para possibilitar que as outras pessoas também recebam, né? Então, e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidos de juro de mora e correção monetária. Ou, essa é uma possibilidade, é o parcelamento, né? Então, eu recebo 15% no exercício que eu já iria receber e os outros 85% vão ser divididos em 5 anos. Claro, corrigido, com juros, etc. Mas vai haver esse parcelamento. Ou o credor também pode optar por fazer um acordo direto com o ente público para deságio do seu precatório. Então, vamos reduzir o valor do seu precatório para você poder receber. Então, mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que, em relação ao crédito, não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Então, vejam que para precatórios de alto valor, existe um prazo específico fixado pela Emenda 94 para viabilizar que esse precatório seja pago sem que ele atravanque a fila de precatórios. Só para que os senhores tenham uma ideia, o Estado da Bahia vem num movimento, né, incessante de tentativa de manter a sua fila, tentar atualizar a sua fila, pagar o máximo possível, etc. Mas um dos momentos em que realmente houve um atravancamento dessa fila de precatórios foi quando, antigamente, nós tínhamos uma fila da administração direta e nós tínhamos as filas das administrações indiretas. Com a emenda constitucional, houve a unificação dessa lista. Então, por exemplo, precatórios do DERBA, precatórios de outros entes da administração indireta entraram na fila dos precatórios do Estado. E como havia precatórios antigos sem pagar e precatórios grandes, de valores, atravancou, né, porque houve essa inserção na lista e os precatórios eram de valor alto. Então, gerou aí uma trava no pagamento dessa fila de precatórios. Essa é uma solução, inclusive, para se viabilizar esse pagamento. O Estado da Bahia entrou essa mesma emenda constitucional previa um regime especial de pagamento de precatórios, justamente com essa possibilidade de realização de acordos diretos para deságio de precatório, etc.
E o Estado da Bahia está nesse regime especial, eu vou falar dele mais adiante um pouquinho, mas já é uma forma de viabilizar o pagamento e tentar manter ao máximo atualizado o pagamento dos precatórios dentro dos limites. Não, a gente ainda tem essas filas. Mas a Constituição, na verdade, diversas emendas constitucionais previram, ora moratórias, ora formas de parcelamento de precatórios, tudo isso foi reduzindo, né? Ultimamente nós temos, por exemplo, a possibilidade que não está ainda sendo implementada, porque a União ainda não disponibilizou essa linha de crédito, a possibilidade de a União disponibilizar uma linha de crédito específica para que estados, Distrito Federal e município financiem o pagamento de seus precatórios. Então, eles vão obter o empréstimo, vão efetuar o pagamento e depois vão pagar à União esses valores. Mas a deficiência, o déficit de caixa é uma realidade. E, inclusive, várias dessas soluções foram pensadas por conta de São Paulo, do Estado de São Paulo, que quase se torna insolvente de vez quanto ao pagamento de precatórios. Há essas filas. Há uma tentativa de redução dessas filas, de diminuição do tempo de pagamento, houve um esforço, o Estado da Bahia, inclusive, vem adotando um esforço contínuo para reduzir essa fila, para não ter precatórios muito antigos, mas, como eu disse, uma das circunstâncias que acabou atrapalhando isso foi essa unificação das filas, porque aí você pegou precatórios antigos, inseriu e eles acabaram ficando na frente de outros precatórios que já constavam da fila, justamente por conta da precedência. Mas nós não estamos, me parece, assim, eu não sei exatamente, não conheço a realidade de todos os estados, municípios, etc. O que eu sei é que a União me parece que estava em dia, mas normalmente os estados, os municípios não conseguem manter em dia o pagamento desses precatórios. Pode ser que tenha alguma... Ele precisa alocar o recurso, ele precisa inserir em orçamento. Mas, por exemplo, o orçamento é limitado, existem as despesas obrigatórias, né, as destinações obrigatórias do orçamento, existem os gastos, pagamentos diversos, saúde, educação, servidor público, etc. Então, há uma limitação de orçamento. Ele inclui lá, mas é preciso que venha a verba, de fato, para cumprir aquela rubrica, né? E nem sempre isso acontece. Aí vai. Ele continua ali na posição. Ele é igual a fila de concurso público quando a gente é aprovado. A gente tem aquela posição. A gente não sabe quando é que vai ser chamado, mas a gente tem garantida aquela ordem ali. É a mesma. Tem. Eu vou falar. Acho que é o próximo já. Existe uma prioridade. As ordens de pagamento. Pronto, está aí atendendo. Não sei se ele responde adequadamente, mas, assim, essa fila não está. Inclusive, só para a curiosidade dos senhores, no site do TJ Bahia, naquelas abinhas, logo na página inicial, do lado esquerdo, tem uma abinha precatórios. Ali é possível consultar a fila de precatórios para ver quais são os precatórios que estão pendentes de pagamento, os valores, aos atos normativos relacionados aos precatórios, tanto do tribunal quanto do CNJ, enfim, tem muita informação interessante ali dentro. Até porque essa lista é pública, né? Então é possível ter acesso, controlar como é que esse pagamento tem sido feito, etc. Mas há esse atraso ainda, infelizmente. Pois bem, então nós vimos que existem duas filas para pagamento de precatório. Nós temos as filas dos precatórios alimentares e temos a fila dos precatórios alimentares e a fila dos precatórios comuns, dos precatórios não alimentares. Essa fila dos precatórios alimentares, antigamente, né, nós tínhamos duas ordens de preferência. Primeiro eram pagos os precatórios alimentares do ano, depois eram pagos os precatórios comuns do ano. Então, pagamos os precatórios alimentares de 2009, pagamos os precatórios comuns de 2009. Pagamos os precatórios alimentares de 2010, por aí vai. Comuns de 2010, por aí vai. Então, nós tínhamos essa divisão. Só que as emendas 62 de 2009 e 94 de 2016 criaram mais
degrau nessa ordem cronológica de pagamento. Então, claro, os precatórios alimentares têm preferência em relação aos precatórios comuns, mas dentro dos precatórios alimentares, nós temos a preferência da preferência. E como é que funciona essa preferência da preferência? Ali, como eu coloquei, primeiro são pagos os idosos, doentes graves e portadores de necessidades, pessoas com deficiência. Desculpa. Idosos, doentes graves e pessoas com deficiência. Artigo 100, parágrafo 2º da Constituição. Esses são pagos com prioridade. Mas observem, eles não são pagos na integralidade do seu precatório, não. Eles são pagos até um determinado limite, que é o limite de 3 vezes o valor estabelecido como limite para pagamento para o RPV pelo ente. Então, por exemplo, para a União, é pago por RPV o débito até 60 salários mínimos. Qualquer débito até 60 salários mínimos é pago por RPV na União. Então, se um idoso, por exemplo, tiver um precatório em valor equivalente a R$200 mil, cerca de 200 e poucos salários mínimos, né? 200 e poucos mil salários mínimos. 200 e poucos salários mínimos, porque o salário mínimo é 1.000. Estou ficando doida, desculpe. 200 e poucos salários mínimos, R$200 mil. Ele tem um precatório nesse valor. A Constituição assegura ele que ele receba imediatamente. Ele vai entrar na fila para receber lá, sei lá, 2020, 2021, a depender de quando entre na fila, né? A partir de agora. Né? Se ele entrasse hoje, ia ser até 31 de dezembro de 2020. Então, chegou hoje, ele tem até 31 de dezembro de 2020 para receber. Mas, desses aproximadamente 200 salários mínimos, o valor correspondente a 3 vezes o RPV da União, porque nós estamos falando de um precatório, supondo que a devedora seja a União, ou seja, 180 salários mínimos, quase 180 mil reais, ele já recebe imediatamente. Então, mesmo ele entrando na fila, ele sendo lá o 57º da fila, ele já recebe imediatamente o valor de 3 vezes o limite de RPV. E fica na fila para receber o que faltar. Certo? Então, idosos, doentes graves e pessoas com deficiência têm essa prioridade para recebimento, mas não do precatório total, mas até o limite de 3 vezes o valor de pagamento por RPV. Certo? Está aí na emenda 62, que estabeleceu para os idosos e para os doentes graves, e na emenda 94, que incluiu as pessoas com deficiência. Inclusive, existe uma discussão aí quanto aos que a gente chama de superidosos ou idosos acima de 80 anos. Né? A Constituição não faz essa distinção. Então, essa distinção é uma distinção legal. Exatamente, veio depois. A Constituição não faz essa distinção. Então, embora exista essa preferência, como essa distinção não está prevista na Constituição para fins de pagamento de precatório, se entende que não há essa preferência dos idosos acima de 80 em relação aos demais idosos para essa finalidade. Eu acho plenamente, isso é discutível. É discutível. Sim. Então, pois é. Eles estão seguindo por força da lei, mas a rigor, como o regramento é constitucional e a Constituição não estabelece essa distinção, poderia ser alegado violação à isonomia, porque a base para essa distinção é a lei, não é a Constituição. E a base para pagamento diferenciado é a Constituição, e a Constituição não traz essa distinção. Então, há discussão quanto a esse campo. Mas eu acho que maiores de 80, exatamente, É uma lei, Não tem. E a tendência é que isso e a tendência é que prevaleça. Até porque, quando a gente fala de direitos fundamentais, sempre que vem algo para beneficiar, a gente fala, né, não vamos retroceder, não vamos, tem isso. Então, mas, a rigor, a Constituição não estabelece essa diferenciação. Isso é uma diferenciação infraconstitucional. Então, essa norma não estabelece. Depois dessa
preferência dentro dos precatórios alimentares, vem os demais créditos alimentares e depois, em terceiro lugar, os créditos comuns. Eu chamei a atenção aí que o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, exatamente, do ADCT da Constituição Federal, que estabeleceu o regime especial, regime no qual, inclusive, o Estado está inserido. Esse artigo estabelece um limite de pagamento aos idosos, doentes graves e pessoas com deficiência de 5 vezes o valor de RPV. Então, subiu de 3 para 5, mas só para estados, Distrito Federal e municípios que tenham aderido ao regime especial. Esse regime especial é para aqueles entes que se encontravam em mora com precatórios, acho que na data, uma data, não sei se é 31 de dezembro de 2015, uma coisa assim, 2015. Então, vejam que há esse limite de 5 vezes o RPV. Isso não se aplica para a União, porque a União não está nem prevista para poder aderir no regime especial, justamente porque ela mantém em dia os precatórios. Então, é essa ordem cronológica de pagamento. Aqui é uma questão interessante, que eu até já tinha antecipado para os senhores, que diz respeito à existência no cumprimento de sentença contra a Fazenda de uma parcela incontroversa. Isso acontece basicamente naquelas hipóteses em que a Fazenda, intimada para oferecer impugnação ao cumprimento, se limita a alegar excesso de execução. Então a Fazenda diz, olha, ele está cobrando 500 mil reais, mas na verdade a dívida é de 300, não é de 500. Então, a Fazenda reconhece que deve 300 e pede que seja eliminada eliminado esse excedente de 200 mil reais. Então, nós temos aí uma parcela que não foi impugnada pela Fazenda, né? Uma parcela incontroversa da dívida, os 300 mil reais. Essa parcela incontroversa da dívida já pode ser imediatamente não paga, obviamente, mas já pode ser objeto de precatório ou de RPV, a depender da situação. Porque o artigo 535, parágrafo 1º, estabelece que, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Então, vejam que é possível, portanto, que haja a expedição do precatório quanto aos 300 mil, esse precatório vai entrar na fila, os 200 mil vão continuar sendo discutidos, futuramente, digamos que a Fazenda perca essa alegação de excesso de execução, né? Que ela perca a impugnação, seja julgada improcedente. Esses 200 mil ensejarão um novo precatório que entrará na fila, num lugar diferente, obviamente, daquela parcela incontroversa. Né? Ele não vai furar a fila, ele vai entrar lá embaixo. Mas há uma regra que vem sendo esquecida. Eu vejo isso muito nas varas de fazenda pública. É uma regra que vem sendo esquecida e que não pode ser esquecida porque gera uma violação à Constituição. O artigo 100, parágrafo 8º da Constituição, é claro quando ele estabelece, olha, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, não é o caso, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. O que esse dispositivo quer dizer? Esse parágrafo 3º é o que regra a dispensa de precatório, o pagamento por RPV. Então, imaginem a seguinte situação. A parte está discutindo lá no processo, está cobrando uma dívida de, sei lá, 30 salários mínimos. Eu vou falar em salários mínimos, obviamente ele vai botar lá em reais, mas eu estou falando só para a gente pegar os limites, né? O valor equivale a 30 salários mínimos. A Fazenda reconhece que deve 17 salários mínimos. Ó, desses 30, o cálculo certo seria 17, 13 é excedente. No estado da Bahia, o limite para pagamento por RPV é de 20 salários mínimos. Então, até 20 salários mínimos, o pagamento não é por precatório, é por RPV. O que os juízes fazem, então? A Fazenda reconheceu 17 salários mínimos como devidos, vou expedir o quê? RPV. Só que o que acontece? O valor total da dívida cobrada é de 30 salários mínimos. Ele excede o montante de RPV. Então, a rigor,
Para se cobrar 30 salários mínimos, é preciso que esse pagamento seja feito por precatório. Se o juiz simplesmente, teve a parcela em controvérsia, que é de 17 salários, manda por RPV, o que está havendo? Quebra do valor para pagar uma parte por precatório, uma parte por RPV, ou pior, pagar os dois por RPV quando o valor deveria ter sido pago por precatório. Então, isso é violação ao artigo 100, parágrafo 8º. E muitas vezes, os juízes fazem nem de má... Deixa eu explicar, só para você. Eu estava na Procuradoria Judicial até outubro do ano passado. Todos os RPVs que eu peguei de parcela em controvérsia, todos, porque o juiz informa que vai expedir RPV, né? Todas as situações eu impugnei. Disse, não pode haver expedição de RPV por violação ao artigo 100, parágrafo 8º. Eu não cheguei a acompanhar depois, porque eu mudei de setor, então eu preciso descobrir o que está acontecendo. Mas, assim, eu impugnava todas, justamente por violação. Muitas vezes isso estava acontecendo, de fato. Inclusive, eu chamei a atenção disso lá na Procuradoria, porque não estava havendo, não se estava atentando para essa quebra, essa bipartição do crédito, né? Se você tem um valor total, é RPV, o valor, portanto, reconhecido por RPV, beleza. Tudo já seria RPV, você pode dar um RPV agora, outro depois. Se o valor total seria precatório e a parcela em controvérsia também é precatório, beleza, desde que o que sobrar também seja pago por precatório. Mas essa quebra para pagar uma parte por RPV e uma parte por precatório viola o artigo 100, parágrafo 8º. Há essa discussão, portanto. Se o valor total não se enquadrar nos limites do RPV, não pode ser paga uma parte por RPV e outra por precatório. Então, é possível essa cobrança imediata da parcela em controvérsia, observando, porém, esse artigo 100, parágrafo 8º. Claro que, vejam só, sempre é possível ao credor abdicar do excedente para receber o seu crédito por RPV. Eu já vi credores, por exemplo, de R$80 mil. O limite para RPV no Estado é de 20 salários mínimos, menos de 20 mil, né? Eu já vi créditos de R$80 mil, a parte renunciando ao excedente, porque ela preferiria receber 19 agora do que entrar na fila de precatórios para receber os 80. Eu já vi situação dessa. A parte pode, seja o valor que for, renunciar ao excedente para receber tudo por RPV. Não tem problema nenhum. Tanto é que na impugnação que eu faço nessas hipóteses Oi? Às vezes é. Eu acho que o advogado também orienta, né? Às vezes a pessoa pode estar precisando, etc. Ele deve dizer, 19 mil e alguma coisa agora, ou quase 20 agora, ou ficar na fila de precatório para pagamento. E aí, muitas vezes, há essa renúncia ao excedente. Mas eu já peguei um que era exatamente de R$80 mil. Eu fiquei. 25%, né? Ele recebeu. Aceitou. 25%. Reduziu 75% o valor. Recebeu só 25%, imagina. Aí, são situações difíceis. Vejam, ainda dentro do precatório, algumas questões precisam ser enfrentadas, porque, como eu disse, entre o momento em que se encerra a fase de cumprimento com a expedição do precatório, o momento em que o dinheiro entra na conta de fato para pagar, nós temos um lapso temporal considerável, né? Nesse lapso temporal, há a incidência de correção monetária. Então, incide correção monetária no precatório, desde a inscrição do crédito até o pagamento. O crédito ele precisa ser inscrito de forma atualizada. Então, na hora de expedir o precatório, é preciso que chegue ao tribunal o valor atualizado. Do momento de inscrição do crédito até o pagamento do precatório, a atualização monetária, o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, é claro, quando ele fala na parte final aí,
fala da inclusão obrigatória no orçamento, etc. E no final ele diz, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, isso para os precatórios apresentados até 1º de julho, né? Quando terão seus valores atualizados monetariamente. A gente sabe que a atualização monetária não é um plus, é mera recomposição do valor da moeda e ainda assim não inteiramente, né? Então há essa correção monetária no precatório. Isso para correção monetária. Posso passar? Quanto aos juros, a situação é um pouco diferente. Vejam só. Eu vou primeiro colocar aqui como é que anda a questão dos juros de mora no precatório atualmente. Tá? Atualmente. Nós temos 2 momentos a considerar. O primeiro momento começa no cálculo que vai ensejar a expedição do precatório e o momento em que o precatório é expedido. Porque, vejam, eu disse a vocês que no momento de expedir o precatório é preciso que o valor esteja atualizado, etc. Infelizmente, nem sempre é atualizado. Porque, às vezes, se pega um cálculo de 2 anos antes para a expedição de precatório. Então, a parte apresentou o cálculo lá em 2016, o precatório é expedido em 2018. Já existe um precedente do STF, tema 96 da repercussão geral, no sentido de que incidem juros de mora entre o período que corresponde ao cálculo, para a data em que o cálculo foi apresentado e a data em que o precatório foi expedido. Então, nesse período aí, em que se aguarda a expedição do precatório, há a incidência de juros de mora. E embora lá no outro a Constituição não fale, obviamente que se houver um lapso grande entre a data da realização do cálculo e a data da expedição, haverá incidência também de correção monetária, sem dúvida. O ideal é que o valor já seja apresentado atualizado, mas se não houver essa atualização, incidirá aí tanto correção monetária quanto juros de mora. Só que aí, vejam, com a inscrição do precatório na fila, nós temos o prazo constitucional para pagamento de precatório. Então, se for até 1º de julho, como a gente viu, até 31 de dezembro do ano seguinte, se não, 2 anos depois. Esse período é um período dado pela Constituição para que o ente público faça o adimplemento daquela dívida, efetue o pagamento daquela dívida. Então, nesse período, o que se entende é que a Fazenda não estaria em mora, porque ela tem um prazo conferido por lei para pagamento. Então, se ela tem um prazo conferido, por lei não, desculpa, pela Constituição para pagamento. Se ela tem esse prazo, ela não estaria em mora. Então, o posicionamento tradicional do Supremo é no sentido de não incidência dos juros de mora. Nós temos aí o tema 147 da repercussão geral, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100, essa é a redação original e redação do artigo da emenda 30 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Ou seja, nós estamos aí no prazo constitucional de pagamento. E o tema 132 da repercussão geral, vejam que nós temos 2 precedentes obrigatórios. O tema 132 da repercussão geral apresenta a mesma solução no caso de parcelamento. Então, se no caso o pagamento daquele precatório é parcelado, não incidem juros de mora. Lembrem-se que a gente viu uma regra há pouco do parcelamento dos precatórios de alto valor, em que há a regra específica da Constituição dizendo que incide juros de mora, a correção, tudo isso. Então, claro que nós estamos falando de parcelamentos anteriores, de emendas anteriores. Este é o estado de coisas dos temas de repercussão geral do STF hoje, tá? Inclusive, o STF tem uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 17, em que está reproduzida a tese do tema 147 da repercussão geral. Então, aquela tese que eu li para vocês, 147 da repercussão geral, foi reproduzida na súmula vinculante 17, dizendo que não incidem juros de mora no prazo constitucional de pagamento do precatório pela Fazenda. Beleza, parece que está resolvido, mas não. Na verdade, essa temática... Agora dá para ler? Dá para ler? Mais ou menos, né? A temática está sendo rediscutida no Supremo. O tema 1037 da repercussão geral reabriu a discussão quanto a esse assunto. Então, nós já temos temas anteriores dizendo que não incidem juros de mora no prazo constitucional de pagamento. Mas nós temos o tema 1037 da repercussão geral,
que ainda não foi julgado. Vejam que esse tema teve repercussão geral reconhecida em 15 de março de 2019. Então, vejam que é um tema cuja repercussão geral foi recentissimamente reconhecida. Olhe qual é o tema o assunto desse tema 1037. Recurso extraordinário, no qual se discute, considerado o artigo 100, parágrafo 12 da Constituição Federal, incluído pela emenda 62 de 2009, a possibilidade de incidência de juros de mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento de precatório ou de RPV. Porque, na verdade, o que é que se diz? Que esse artigo 100, parágrafo 12 da Constituição, que foi inserido pela emenda 62, não foi objeto de análise nos temas anteriores da repercussão geral, porque esses temas foram firmados antes do advento dessa emenda constitucional. Então, eles estariam desatualizados. Inclusive, se afirma, olha, essa súmula vinculante estaria superada pela emenda 62, porque ela foi firmada, a súmula foi firmada antes da emenda 62. A emenda 62 trouxe um novo regramento para a matéria, portanto, há necessidade de se revisitar nesses precedentes. O artigo 100, parágrafo 12, que eu coloquei aí, disciplina o seguinte: a partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, ou seja, se alimentar ou comum, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação demora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Me parece que claramente a emenda afasta, de fato, esses precedentes do Supremo. Esse tema está para ser, já teve repercussão geral reconhecida, está para ser julgado. Existe uma ADI também, que é a ADI 4425, que versa sobre esse mesmo assunto, que também está pendente de julgamento. É possível, acredito até, eu diria, arriscaria dizer, que é um risco, né, ainda não, arriscaria dizer que é provável que esse entendimento do Supremo mude, porque para o Supremo ter reconhecido a repercussão geral dessa temática num novo recurso extraordinário, quando já há súmula vinculante sobre o assunto, é porque há uma tendência, efetivamente, de se alterar, né, de se superar o precedente anterior e de se passar a aplicar esse precedente. E vejam que não é só o Supremo Tribunal Federal que tem precedente sobre o assunto. O STJ tem o tema 291 dos RESP repetitivos, que foi recentemente revisado. Então, vejam que essa tendência, o que eu falei do Supremo, só é reforçado, exatamente. O acordo foi publicado agora em 2 de abril de 2019, afirmando que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização de cálculos e a data da requisição ou do precatório. Então, vejam que há esse tema aí estabelecendo a incidência desses juros de mora e citando esse precedente, inclusive esse anterior aqui do STF. Vamos ver no que vai dar essa situação aqui, mas eu acredito que vai haver a superação da súmula vinculante. Acredito que sim. Pois bem, em linhas gerais, eu tratei do precatório. Agora eu vou tratar das hipóteses de dispensa do precatório, quando o pagamento se faz sem a necessidade de expedição de precatório. São as hipóteses de pagamento por requisição de pequeno valor, RPV. Essa dispensa de precatório está prevista no artigo 100, parágrafo 3º da Constituição. Esse artigo 100 sustenta que o disposto no caput desse artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis, como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, primeiro, esse RPV vale para o pagamento, né, nas hipóteses de cumprimento de sentença, quando o valor cobrado estiver inferior aos limites fixados em leis pelos entes públicos. Então, cada ente público vai estabelecer, por lei, qual é o limite para pagamento de RPV no seu âmbito, né, no âmbito de sua administração. A Constituição estabeleceu limites provisórios, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, para os estados ou para municípios que não tenham ainda limites fixados em lei,
valem os limites da Constituição Federal. Eu até procurei, confesso, eu não sei se os senhores saberiam dizer essa informação, mas eu procurei lei municipal de Salvador específica fixando esse limite e não encontrei. Então, a falta dessa lei vai se aplicar à regra da Constituição, que é o que eu acredito que esteja acontecendo, mas não tenho certeza, porque eu fiz a pesquisa, mas não localizei. Bom, para a União, o limite para pagamento por RPV é de 60 salários mínimos. Essa regra está prevista na lei que criou os juizados especiais federais, na lei que regulamenta os JEFs, né? A Lei 10.259 de 2001. Então, está lá a previsão de que o pagamento será feito por RPV no limite de até 60 salários mínimos. Para estados, Distrito Federal e municípios, a própria Constituição estabeleceu uma regra provisória para evitar que, por falta de legislação estadual, distrital ou municipal, as RPVs não fossem disciplinadas e pagas dessa forma. Então, o artigo 87 do ADCT da Constituição diz que até que esses limites sejam fixados por lei própria de cada ente, os limites são 40 salários mínimos para estados e Distrito Federal e 30 salários mínimos para municípios. O estado da Bahia já tem esse limite, porque o limite é até 40, né? Ele estabeleceu 40 e 30, até 40 não, desculpe, é 40 para quem não fixar outro limite. Bahia fixou o limite de 20 na Lei Estadual 9446 de 2005. Então, nós já temos desde 2005 a lei que fixa o limite para pagamento de RPV no estado da Bahia em 20 salários mínimos. Havia, claro, essa preocupação. Bom, se cada ente pode estabelecer para pagamento de RPV o valor que quiser, vai ter ente aí colocando, sei lá, R$100, R$50, R$1.000. Então, a Constituição, para evitar essas situações, ou seja, para evitar que o ente queira pagar tudo por precatório e coloque o limite de RPV lá embaixo, a Constituição estabeleceu que o limite para pagamento por RPV jamais poderá ser inferior ao maior benefício pago pelo regime geral de previdência social. Ela estabeleceu um valor que é até um valor baixo, né? O maior benefício pago pelo regime geral. Quanto? 5.800. Mas por que ele estabeleceu 5.800? Porque esse limite não pode ser inobservado por nenhum ente. Então, imagine aqueles municípios que não têm essa capacidade, no município interior, com a renda, mesmo eles precisam pagar por RPV pelo menos até esse limite. Quer dizer, se eles forem fixar a lei, né? Se eles não fixarem lei, vão ter que pagar no limite de 30 salários. Mas para evitar que se fixasse um limite ínfimo, ele estabeleceu esse limite de 5.800, que, por exemplo, para o Estado pode parecer pequeno, mas para um município de pequeno porte, com um orçamento menor, compromete, né? Exato. Já é muito, né? Pois bem, então, dentro desses limites, não há necessidade de expedição de precatório. Nós vamos adotar um pagamento mais simples, que é o pagamento por RPV. E como é que funciona esse pagamento por RPV? Expedida a requisição de pequeno valor, né? Essa requisição de pequeno valor, estou falando do Estado, como é que funciona, né? Essa requisição de pequeno valor é encaminhada à Secretaria da Fazenda, e a partir do momento em que a Secretaria da Fazenda recebe a RPV, ela tem um prazo de 2 meses, esse prazo está previsto no Código de Processo Civil, coloquei para vocês, artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2. Ela tem um prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, para efetuar esse pagamento. Esse pagamento é feito por depósito judicial ou depósito na própria conta do credor, quando ele informa os dados para que esse depósito se realize. Tá? Então, ou em conta judicial, ou na própria conta do devedor. Aquilo que eu já havia dito aos senhores, né? Se o valor cobrado exceder o limite da RPV, o credor pode renunciar a esse excedente para receber por RPV, então ele não fica obrigado a receber por precatório. E aqui nós temos algumas questões interessantes, que é o seguinte, os dois lados da moeda. Se nós tivermos um processo em que haja litisconsórcio, cada credor é considerado individualmente para fins de limite de RPV. Então, ainda que o processo seja de R$1 milhão, se houver uma quantidade de credores tal que cada um vai receber um valor, claro que os valores serão diferentes, mas
Alguns poderão receber por precatório, por conta do valor, e outros podem receber por RPV também por conta do valor. A gente vai observar qual é o valor de cada credor e ver se esse valor está dentro ou não do limite para pagamento por RPV. Beleza. Então, a gente não considera como unidade, a gente considera por credor. Só que aí vem uma situação interessante, que é o seguinte. Imaginem esse mesmo processo a que eu me referi no valor de R$1 milhão. Imaginem que, vou até facilitar, R$100 mil. E aí nós temos, 100 mil fica pouco, sei lá, R$200 mil. E aí nós temos os credores, cada um, lá o valor não excede o limite de RPV. O que a gente tem observado na prática? Os advogados têm executado, muitas vezes executa parcialmente, né, executa para um credor, depois para outro, não promove a execução de todos ao mesmo tempo, até porque às vezes consegue a planilha de um antes, consegue a planilha de outro depois, aquela história de fazer o cálculo. O cálculo de um está pronto, antecipa o cumprimento de sentença. O cálculo do outro não está pronto, espera. Aí o que o advogado faz? Imaginem que o valor total do processo, da condenação do processo, seja de R$200 mil e que o advogado tenha... seja credor de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação. Então, os honorários do advogado são de R$40 mil. Beleza. Aí o advogado vai e executa o crédito do credor A. E diz, olha, o credor A tem direito a R$15 mil de crédito. Como eu tenho direito a 20% de honorários, 20% sobre 15 mil, 3 mil. Então, que se espeça um RPV de 15 mil para o credor e de 3 mil para mim. E os juízes têm feito isso, só que acontece que o crédito do advogado não é de 3 mil, o crédito do advogado é de 40 mil. Porque o advogado é um credor. Não interessa se ele escolheu, exatamente, se ele escolheu promover uma demanda, várias demandas em litisconsórcio. Mas o crédito dele é um só e é de 40 mil. Aí o advogado vai executando parceladamente e, ao invés de entrar na fila de precatório, ele vai pedindo RPVs. Então, se a Fazenda não ficar atenta a isso, ele acaba recebendo por RPV um valor que ele deveria receber por precatório. Isso burla a ordem de pagamento de precatório. Pois é. Sim. Sim. Entendi. Se for, se o valor dela total, for, no caso de execução. Exatamente. Se for litisconsórcio, ela não pode simplesmente. O título executivo conferiu ao advogado uma verba de 40 mil. Esse valor está acima do limite de RPV, por exemplo, aqui no estado da Bahia. Então, ela não pode, o advogado não pode receber por RPV, ele tem que receber. Exatamente. Por RPV, ele tem que receber por precatório. Isso tem acontecido. E se a gente não ficar atento, realmente acontece. E é burla, né? É burla. E o pior é que muitas vezes os juízes não se dão conta e deferem, não realmente. Então eu coloquei aí. No caso de litisconsórcio, credores distintos, valor aferido deve tomar em conta cada crédito isoladamente. Existe um tema, que é o 148 da repercussão geral do STF, que fixa exatamente essa tese, né? Essa mesma ideia, isso é importante, é válida para a execução individual de sentença coletiva, que verse sobre direito individual homogêneo. Então, às vezes, a gente tem uma sentença proferida num processo coletivo, que versou sobre direito individual homogêneo, e a condenação global lá é milionária, por exemplo. Mas, como a tutela coletiva é uma tutela de direito individual homogêneo, no caso que a gente está colocando, cada credor pode isoladamente promover sua execução individual. Se na execução individual dele, o valor que ele tem a receber é um valor abaixo do limite de RPV, ele vai receber por RPV. Ele não vai receber por precatório, ainda que a condenação no título coletivo seja uma condenação que exceda o limite de pagamento por RPV. Porque aí, no caso, nós estamos falando, repito, de direitos individuais homogêneos, ou seja, o crédito é divisível. Né?
E para a informação dos senhores, eu coloquei aí embaixo a referência à instrução normativa da presidência do TJBA, instrução número 01 de 2018, que dispõe sobre o processamento de RPV. Então, há um processamento específico, né, de RPV. Normalmente, quando se vai expedir RPV, há antes uma minuta de RPV que é encaminhada para que as partes se manifestem se está tudo ok, antes de expedir RPV propriamente dita. Há necessidade dessa prévia conferência, porque se for o caso, o ente público impugna. Olha, não era o caso de se expedir RPV, ou então a RPV está com valor errado, a RPV está com destinatário errado. Qualquer vício já é impugnado antes do efetivo encaminhamento dessa RPV para a Secretaria da Fazenda. Então, a Secretaria recebe, tem 60 dias para efetuar esse pagamento. Internamente, quando a Secretaria recebe, ela encaminha a Procuradoria-Geral do Estado para que a Procuradoria-Geral do Estado verifique se efetivamente aquela RPV está regular. Nós examinamos, fazemos o parecer pelo pagamento, devolvemos à Secretaria e é feito o pagamento da RPV. Bom, então, a gente viu aqui, a gente fez um panorama da forma como os débitos da Fazenda Pública são pagos. Só que pode acontecer de ser expedido precatório, ser expedido RPV e simplesmente não haver pagamento, né? Ou do precatório ficar lá na fila eternamente, ou de RPV não ser paga no prazo de 2 meses, como prevê a lei. E aí, qual é a solução? O que é que se faz? Como é que a gente resolve esse problema? Eu trouxe aí como nosso último slide os meios de correção do ente público. Então, como fazer o ente público pagar, né, nessas hipóteses? A primeira medida prevista na Constituição, inclusive, é o sequestro, que na verdade é um arresto, né, embora o texto fale de sequestro, mas tecnicamente a figura é arresto. Um sequestro ou bloqueio de verbas públicas, prevista lá no artigo 100, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, quando é que a gente pode se valer desse sequestro, ou eu vou ficar falando sequestro porque é a nomenclatura utilizada, né? Desse sequestro ou bloqueio de verba pública. Eu coloquei para vocês. Primeiro, quando houver, no caso do precatório, preterição no pagamento. Então, tem lá a lista bonitinha e o quarto da fila foi pago antes do primeiro, do segundo, do terceiro. Nós tivemos uma preterição. Essa preterição no pagamento enseja o sequestro da verba para pagamento dos precatórios preteridos. Uma outra hipótese de sequestro é quando não há a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito. Então, vejam, o precatório é expedido e se encaminha essa ordem de pagamento para que o ente público insira no seu orçamento a previsão da necessidade daquela verba para pagar aquele precatório. Se essa alocação orçamentária não é feita, isso enseja a possibilidade de sequestro. Então, olha, estou lá, meu precatório não está na alocação, deveria estar na alocação de 2020 e não está. É motivo para sequestro. Lembrando o seguinte, que há a necessidade de requerimento da parte. Tá? Então, há a necessidade de requerimento da parte. Esse sequestro não pode ser feito de ofício pelo juiz. Há necessidade. Eu coloquei uma exceção que está prevista lá no artigo, eu esqueci só de transcrever, mas diz respeito ao regime especial. Me perdoem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Em regra, não é possível que se faça esse sequestro de ofício. É preciso que haja requerimento da parte prejudicada. Agora, quem é que tem legitimidade para requerer esse sequestro? Nós temos duas situações, como a gente viu. Ou preterição, ou não alocação da verba no orçamento. Se o sequestro vai ter por base a não alocação da verba em orçamento, obviamente quem pode requerer o sequestro é aquele credor que não teve alocado o seu crédito no orçamento do Estado. Então, a legitimidade é desse credor. Agora,
Na hipótese de preterição, há uma situação interessante, porque a legitimidade não é só daquele que foi imediatamente preterido, mas exatamente, de todas as pessoas que se enquadram abaixo, exatamente, está aí no... Vixe, Jesus amado. Oh, gente. Então, qualquer credor que figure acima do que recebeu na lista, no caso de preterição. Né? Vejam, então, como é que funciona isso? Por exemplo, como eu disse, o quarto recebeu antes do primeiro, do segundo e do terceiro. Imaginem que o quarto tinha um precatório lá de 1 milhão. Então, ele recebeu esse 1 milhão antes do primeiro, do segundo e do terceiro. O primeiro tem um precatório de 2 milhões. Então, vejam que essa preterição, na verdade, só afetou de verdade o primeiro, né? Porque esse 1 milhão que foi pagar o quarto integraria o pagamento do primeiro. Desse 1 milhão não sobraria nada, nem para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto. Mas, apesar disso, o segundo e o terceiro, que estão acima do quarto na fila, têm legitimidade para requerer o sequestro. Eles atuam como substitutos processuais do primeiro. Porque, havendo preterição, a lisura do pagamento é do interesse de todos os que estão na zona preterida, digamos assim. Eles não receberiam nada desse 1 milhão, mas eles também foram indiretamente preteridos, porque o quarto recebeu antes do segundo e do terceiro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou tentando achar aqui esse artigo 104, que eu esqueci de transcrever. Mas, basicamente... se eu não me engano, não estou conseguindo... Aqui, achei ele. Esse dispositivo diz respeito ao regime especial, né, a que eu já fiz referência, que eu vou, antes de terminar, só fazer mais uma menção a ele para explicar mais ou menos como é que funciona. E ele diz o seguinte: se os recursos referidos no artigo 101 do ADCT para o pagamento de precatórios no regime especial, né, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte, o presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro até o limite do valor não liberado das contas do ente federado inadimplente. Esse regime especial, como eu falei, é para estados, Distrito Federal e municípios que se encontrassem em mora no pagamento dos precatórios, ou seja, já tivesse extrapolado aquele prazo constitucional e os precatórios não tivessem sido pagos, salvo engano, 31 de dezembro de 2015. Esse regime especial, e o Estado da Bahia aderiu a ele, funciona mais ou menos da seguinte forma. É feito um cálculo sobre valores, acho que da receita líquida, se não me engano, do ano anterior. Eu esqueci a base de cálculo aqui agora, desculpem, mas está na Constituição. É feito um cálculo do valor que o Estado vai destinar para pagamento dos precatórios. Então, ele precisa se comprometer que mensalmente ele vai depositar um determinado valor para pagamento de precatórios. Desse valor, 50% é destinado ao pagamento do precatório na fila. Então, direitinho, metade, salvo engano, por fontes que eu recebi lá, um colega que trabalha com precatório na Procuradoria, ele me falou que, salvo engano, o depósito mensal do Estado da Bahia é de 36 milhões. Então, desse valor, 18 milhões vão para o pagamento de precatórios na ordem cronológica, e os outros 18 milhões, a outra metade, é destinada para o pagamento de precatórios, mesmo que fora dessa ordem, mas precatórios que tenham aderido a acordos, tenham feito acordos para aquele deságio. Então, há a possibilidade de que os credores se habilitem. Olha, eu tenho interesse em receber com deságio. Então, quem quiser receber com deságio, se habilita. O tribunal, então, faz as listas dos precatórios habilitados e, dentro dessa lista dos precatórios habilitados, ele vai pagando com os deságios, obviamente, com essa outra metade do valor. Então, mensalmente, o Estado precisa depositar esses valores. Se o Estado não deposita esses valores dentro do regime especial, aí pode haver sequestro, e sequestro feito de ofício. Nesse caso, não precisa de requerimento. Certo? Então, é uma exceção que a Constituição traz no artigo 104, inciso 1º do ADCT, uma hipótese de sequestro de verba pública feita de ofício, determinada de ofício pelo presidente do Tribunal de Justiça. Ou do Tribunal Regional... Não, Regional Federal não, porque só se for... mas aí não vai ser. Enfim, só Tribunal de Justiça mesmo.
porque TRF é União, União não está no regime especial. Bom, então, nós temos, então, essa legitimidade para requerer, é preciso que haja requerimento. Feito o requerimento de sequestro, o Ministério Público é ouvido e depois decide-se sobre a realização ou não do sequestro. Lembrando que, no caso de RPV, se for ultrapassado o prazo para pagamento, também seja o sequestro. Está previsto lá no Código de Processo Civil quanto à RPV. Tá? Então, se não houver pagamento da RPV no prazo, isso também dá ensejo ao sequestro. E a outra medida de coerção do ente público, que é a medida mais drástica, mas também está prevista, é possível na Constituição, é a intervenção. Intervenção federal nos estados, intervenção estadual nos municípios. Prevista no artigo 34, inciso 6 e 25, inciso 4 da Constituição, teria por fundamento essa intervenção a desobediência à ordem ou decisão judicial. Né? Uma das hipóteses de realização de intervenção federal e estadual é justamente a desobediência à ordem judicial. Então, com esse fundamento, poder-se-ia pedir a intervenção. Só que aí vem a grande questão. E o estado de São Paulo, digamos, foi um dos estados em que essa situação se viu de uma forma mais drástica. Né? O estado de São Paulo começou a não pagar os precatórios, não pagar os precatórios, não pagar os precatórios, e começaram a surgir vários pedidos de intervenção. Então, vários pedidos de intervenção contra o estado de São Paulo, justamente por violação à desobediência a essa ordem judicial que mandava pagar o precatório. E aí começou a discussão. Né? O Supremo teve que, numa intervenção federal dessa, teve que se manifestar. A simples falta de pagamento, por falta de recurso orçamentário, eu não tenho dinheiro para pagar. Essa circunstância, ela enseja a intervenção federal, a simples falta de recurso. E aí o Supremo, ao julgar a intervenção federal 13 e 17 de São Paulo, concluiu que não. Então, o simples fato de o ente público não possuir dinheiro para pagar, para fazer frente àquele precatório, não é causa suficiente para o deferimento de intervenção federal ou de intervenção estadual. É preciso que haja dolo ou atuação deliberada do gestor. Tem que ser provada uma dessas situações, ou dolo ou atuação deliberada do gestor no não pagamento. Olha, tinha verba, mas não pagou. Desviou, enfim. Nesse caso, aí é possível a intervenção. Mas no caso de puro não pagamento por falta de recursos, isso não enseja intervenção federal nem intervenção estadual. Bom, esses eram os pontos que eu gostaria de tratar com os senhores sobre cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa contra a Fazenda. Eu gostaria de saber se os senhores têm algum questionamento, querem fazer algum comentário. Tudo bem? Então, eu vou deixar à disposição dos senhores esse PowerPoint, tá? Ok, pronto. Já deixei, aí o senhor pede, viu? Tá bom. Tá ok? Então, boa tarde e muito obrigada pela presença, pela companhia.